Shalom, Raverim, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam todos muito bem com a graça de Hashem. Hoje nós estamos aqui para mais uma reflexão, né? Eu ia falar uma aula, não deixa de ser, mas mais uma reflexão na Parashá Vaierá. E hoje a gente vai estar abordando o capítulo 20 de Bereshit, o capítulo 20 de Gênesis, e também estamos no nosso quinto dia, tá? Estaremos iniciando hoje o nosso quinto dia de meditações, intercessões, kavanot, orações, tá? Pelo Brasil. Todas essas palavras significam a mesma coisa, tá? Se você vai orar, você vai meditar. Se você vai meditar, você vai orar. Só que a meditação, ela é um nível mais elevado do que a oração espontânea que a gente faz. É nesse sentido, tá bom? Então, hoje, como falei, estamos no nosso quinto dia das meditações pelo Brasil e o tema de hoje da meditação é esse daqui. A luz que brilha nas trevas e como nós precisamos que essa luz brilhe sobre o Brasil, e mais à frente a gente vai falar sobre isso. Bom, meus queridos, eu confesso para vocês que eu estou amando essas gravações, essas séries, esses nossos encontros, e eu gostaria realmente que você colocasse aí nos comentários como é que está sendo para você. É muito importante, sabe? Olha, vou confessar uma coisa para vocês. Um dos meus valores é a reciprocidade. Então, quando a gente, pelo menos assim, eu acho que a gente está tendo uma troca, então é muito importante que você me coloque nos comentários como é que está sendo, como é que não está, como não está sendo. Radassa, eu realmente esperava algo muito melhor. Não tá, então pode falar, tá? Não está sendo tão bom assim, não gosto da sua didática, fica à vontade, mas também elogie, tá? Por favor. Eu não sou um saco de pancadas, não. Mas, assim, é muito importante de fato, tá? Até para que eu também possa melhorar ainda mais, tá bom? Porque eu digo sempre isso, né? A máxima do coaching é a melhoria contínua. Então, a gente nunca tá 100%, né? Então, tem sempre algo a ajustar. E aí, eu gostaria muito que você dissesse como está sendo para você. Eu não estou pedindo especificamente para você só fazer críticas, tá? Eu me vejo somente e vou contar. No início de tudo, né, em 1900 e Guaraná de Rosca, como eu brinco, quando eu comecei a fazer as gravações, e eu pedia para as pessoas fazerem uma análise de como que estava sendo a minha didática, porque, de novo, era o início de tudo, realmente há muito tempo atrás. E assim, uma pessoa, e eu estava no estilo muito africana, né? Porque eu tenho um desejo de ir para Angola. E eu estava com um turbante maravilhoso. A pessoa veio reclamar do turbante. Eu falei, meu amor, o que, que você viu da mensagem? Então a pessoa foi observar a parte estética. Eu continuei usando o turbante, porque eu amo o turbante até hoje, tá? Mas, enfim, o objetivo ali era ela falar da minha didática, se estava dando para entender o que eu estava falando, porque, assim, é muito curioso você... aliás, como eu digo, né, eu só falo para líderes, então você sabe como que é difícil condensar um conteúdo, né? Pelo menos para mim é muito difícil. Eu preciso melhorar nisso. Então, assim, esse texto aqui de Bereshit 20, né? Bereshit 20, que a gente vai abordar hoje. Gente, eu falaria dele aqui tranquilamente 2, 3 horas, mas eu preciso falar em 20, 30 minutos no máximo, que eu nunca consigo, raramente eu consigo. Então eu queria realmente que você me dissesse, não, Radassa, tá legal, tô gostando, pode manter o ritmo. Não, Radassa, olha só, vamos fazer o seguinte, falar só um tópico. E os outros você faz vídeos curtinhos, também vai ser muito interessante se você me der esse feedback. Eu realmente preciso, a gente está desenvolvendo um trabalho juntos, tá? Bom, para nós começarmos, né, darmos sequência, melhor dizendo, você já sabe qual é o título dessa ministração, né, desse shiur. E eu queria dizer o seguinte, essa é a minha pergunta para você, sabe? Em qual realidade você está vivendo? Essa pergunta é de extrema relevância, porque quando você tem consciência de qual realidade você vive, de qual mundo você vive, isso vai determinar mesmo, é determinismo. Isso vai determinar como vai ser a sua vida nesse mundo. E quando eu falo de mundo, eu não estou falando de mundo, e também ao mesmo tempo estou, né? Mas vamos só, porque assim, e eu vou falar desses 4 mundos, são 5 até mais.
Então, a gente sempre trabalha aqui, particularmente, a grande maioria das pessoas que vocês vão ver falando sobre isso, vai falar dos 4 mundos, que é o mundo de Asiá, que é o mundo que nós estamos, que é o mundo da ação, vai ter o Yetzirah, que é o mundo da formação, que, óbvio, né, pensando em níveis acima, o nível da formação. Tem o Beriá, tá? Que é o mundo da criação, e tem o Atzilut, que é o mundo da emanação. Inclusive, no nosso aqui, se você for na playlist Voltando à Origem, você vai ver falando muito claramente sobre esses mundos e outras questões também muito introdutórias da Kabbalah. Isso é muito importante que você assista. Então, playlist Voltando à Origem. Então, nós temos esses 4 mundos que a gente sempre fala deles. Mas temos um 5º mundo, que é o mundo do Adam Kadmon, que é exatamente a realidade do Mashiach, tá ok? Então, quando a gente faz as meditações, o que eu sempre digo? Que a gente vai para o mundo de Yetzirah, que é o mundo da formação. Agora, a minha pergunta para você é a seguinte: em qual mundo você está vivendo? Então, a gente pode pensar, tentando reduzir essas respostas, né, em relação a esses 5 mundos, na verdade 4, né? A Dan Cadimão está muito longe da gente por enquanto. O que acontece? Vamos pensar em 2 mundos apenas, o mundo material e o mundo espiritual. Então, a minha pergunta para você é: em que mundo você vive? Possivelmente você vai falar assim: Radassa, eu vivo no mundo espiritual, olha só, sou de carne e osso. Ok. Não, Radassa, eu vivo 100% no mundo espiritual. Ok. Mas a minha pergunta é: será mesmo? Se você respondeu que vive no mundo material, será que você só vive no mundo material? Se você vive no mundo espiritual, será que você realmente só vive no mundo espiritual? E aí a gente vai ver aqui em Bereshit 20, no último passuque, que é o 18, diz assim: porque tinha fechado o Eterno toda a matriz, todo o útero da casa de Avimelech, por causa de Sara, mulher de Abraham. Vendo esse texto aqui, eu achei eu gosto desse Avimelech, desse Avimelech. Por quê? Porque desse Avimelech? Porque se você não sabia, e na sua Bíblia, e nas nossas Bíblias em português vai estar escrito Abimeleque, o nome certo é Avimelech, porque a gente sabe, aprendeu isso lá na escola, lá no primário, que nome próprio não se traduz, não é isso? Então, ok. Então, assim, Avimelech, deixa eu deixar aqui as nossas redes sociais. Pessoal, aproveita aí, curte o nosso vídeo já. Se você não gostar da mensagem, você tira o curtir, só para você não esquecer. Deixa aí seu like, siga a gente aí nas redes sociais, tem aí o nosso WhatsApp se você quiser fazer contato. E também curta, compartilha esse vídeo, tá? Se inscreva no canal e ative as notificações, que a gente tem vídeos maravilhosos todo dia, às 20h30, com exceção do Shabat, que vai até 10 horas da manhã, tem vídeo novo. Bom, voltando aqui, e do decorrer eu vou deixar aqui se você quer, vou até colocar agora, depois eu volto. Se você quer transformar, tá? Transformar os seus líderes em mentores, seja na sua comunidade religiosa, seja na sua instituição, seja na sua empresa, tá? Seja na sua empresa, seja na sua igreja, seja na sua instituição religiosa. Se você quer transformar líderes em mentores, se você quer uma imersão profunda, tá? De mentoria, com base, obviamente, com base bíblica, tá? Com base na espiritualidade, tá aí o link para que você possa conhecer a imersão Yesod 144K. Radassa, eu não quero trazer para minha igreja nem para minha instituição, para minha empresa. Posso fazer sozinho, sozinha? Pode, porque isso aí é para você multiplicar exponencialmente o seu maior ativo. Quem é o seu maior ativo? São os seus colaboradores. E quando eu falo de colaboradores, eu não estou falando no nível empresarial. Eu estou falando colaborador é aquele que colabora com alguma coisa. E você é o meu colaborador. Então, eu adoraria te transformar, né, de líder para mentor. Então, ok, voltando aqui, olha só. Eu gosto desse Avimelech. Por que desse Avimelech? Porque Avimelech significa ave, pai, Meller, rei. Então, o rei é meu pai. Então, assim, esse Avimelech aqui, ou melhor, a expressão Avimelech, o nome Avimelech, não é um nome próprio de uma pessoa, mas de um cargo igual Faraó.
tá? Que a gente vai falar Paró, igual o faraó do Egito. Ele era o quê? Era o rei do Egito, tá ok? Não que o faraó seja o nome de uma pessoa, igual Avimelech. Avimelech não é o nome de uma pessoa, mas é o título, é o cargo que ele exerce por ser o rei, né? Por ser o monarca de Gerar, nesse caso aqui. Então, eu gosto desse Avimelech, por quê? Porque o próprio Sagrado diz que ele é justo. Ele é justo porque ele era um tzadik incompleto? Não, ele era justo porque ele praticou a justiça nessa situação aqui. E qual era a situação que você já conhece, mas só para a gente fazer um pano de fundo? 2, 3 pontos aqui muito interessantes que a gente vai utilizar isso daqui. Primeiro, eu acho muito curioso, tá? Antes de eu falar do que eu acho curioso, é muito importante você saber que você sonha. Todo ser humano sonha o tempo todo. O X é que não se lembra. Mas o que eu acho curioso é que com Avimelech, né, com esse Avimelech, ele não apenas tem um sonho, mas ele tem um diálogo claro com o sagrado. Sabe o que é claro? Como a gente está conversando aqui. Ele tem um diálogo claro com o sagrado. Gente, Yosef, né? Ele é o sonhador, tanto quanto Yaakov. O Eterno falava claramente com esses dois. E olha que e com todos os outros profetas, né? Todos os outros Neviim da palavra que você vê, o Eterno falava com eles em sonho. E era tudo muito, muito claro. E ao mesmo tempo não, né? Por exemplo, Ezequiel, ele tem sonho das rodas, e aí a gente vai estudar sobre isso, vai ver que é Malahim e tal. Algumas vezes eles têm sonhos codificados, e a grande maioria dos meus sonhos são codificados. Eu tenho que realmente orar para o Eterno me dar a interpretação. E haja vista que eu tenho Ruach HaKodesh comigo, tanto quanto você tem com você. Agora, Avimelech não tinha. E o Eterno conversa com ele com uma clareza, sabe, assim, no nível Pichat, como a gente chama, né, no nível literal, e com a gente, né, às vezes o Eterno fala em parábolas, digamos assim, ele fala com o Avimelech tão claro, mas tão claro que chega a me dar inveja. É real. É muito real. Estou confessando meu pecado aqui para você me dar inveja dessa clareza que ele fala com Avimelech em sonho. Mas eu estou lembrando de uma outra coisa aqui, Baruch Hashem, por esse insight que o Sagrado me deu. Então, assim, é invejável, sabe? Essa conversa ela é invejável. Então, assim, o Eterno fala claramente com Avimelech e o próprio Eterno, tanto quanto fez com Iov, o próprio Eterno fala, olha só, estou falando com você porque você está inocente na história, você é um justo. Esse é um ponto. Aí depois, quando o Eterno continua a conversa com ele, ele fala assim, olha só, Senhor, deixa eu achar aqui. 20... Versículo 4. E Avimelech não se aproximou dela. Está falando de Sará. De Sará, né? De Sara, isso mesmo, de Sara. E Avimelech não se aproximou de Sara. Eu que eu fui olhar se ela era Sara ou se ela era Sarai aqui. Não se aproximou de Sara. Matarás, e disse, Eterno, matarás uma nação também, se ela é justa? Olha só que interessante. O próprio Eterno fala, né, na sequência vai falar que Avimelech era justo porque ele agiu com justiça, ou seja, ele estava inocente naquela situação. Mas Avimelech, ele fala assim, Eterno, a minha nação é justa. A minha nação não merece padecer por causa dessa situação, levando em consideração que Abraham omitiu uma informação. Então, aqui a gente aprende uma coisa muito interessante que a gente já falou lá, eu acho que foi ontem, né, de Sedom e Amorá, aonde você está, que é o seguinte, quando eu quero falar de votação, tá? Sem falar de política específica de A ou B, tá? Quando você vota na Hadassah para presidente da República, tá? Não importa qual país que você está, se não for monarquia, tem que ser democracia, claro. Ou se for numa monarquia, se houver uma votação para ministros, aquela coisa toda que eu não entendo de política. Quando você vota em alguém, tá? Quando você vota, o que é votar? Votar é dar crédito a. Entende? Quando você vota em alguém, quando você dá crédito para alguém, e esse alguém exerce um poder sobre uma nação, e nação aqui eu estou falando de quê? Eu estou falando de nação, eu estou falando do presidente da República, e não estou falando de Lula e Bolsonaro, eu estou falando de presidente da República, eu estou falando do presidente da sua igreja, e eu estou falando do presidente da sua sinagoga.
e do presidente no caso, acho que eu não tenho noção das outras religiões como são. Então, assim, quando você está dando um voto para aquela pessoa de confiança. E aí é muito interessante porque assim, nós somos responsáveis pelas nossas escolhas, tá? Então, a Avimélia fala assim: olha só, Eterno, o Senhor vai matar, o Senhor vai acabar com uma nação que também é justa. Aí vamos ser honestos aqui, tá? Você acha que todo mundo que estava em Gerar era justo? Ou só, aspas no só, tá? Ou era Avimelech que era justo? Avimelech era justo. Então a nação, por ter dado, como eu posso explicar? Como Avimelech era justo, toda a nação também era justa. E aí diz a palavra do sagrado: feliz a nação cujo eterno é o Senhor. E também diz lá em Irmiarro, quando ele fala assim: olha só, orai pela paz da cidade, porque a cidade tendo paz, você vai ter paz. Isso está falando do quê? Quando a gente vota no presidente, ele está se tornando o nosso representante. E os decretos que vier sobre ele vai vir automaticamente sobre você também. Por isso, falando especificamente de Brasil, e não só de Brasil, mas das outras nações também, eu vou explicar. A gente está fazendo uma meditação pelo Brasil, mas quando a gente ora pelo Brasil, a gente não está orando só pelo Brasil. Por quê? Porque a gente está orando por todos os brasileiros da face da terra. Então, se tem um brasileiro, e a gente sabe que tem alguns, se tem um brasileiro nos Estados Unidos, o fato desse brasileiro estar lá e a gente está orando por ele, naturalmente, ele se torna uma influência em todo o país. Agora, aí vamos falar de uma outra forma. Vamos imaginar que não exista nenhum brasileiro na Finlândia, tá? Vamos supor, tá? Que eu sei que tem, eu tenho uma amiga lá, uma conhecida lá, inclusive. Mas vamos imaginar que não exista ninguém na Finlândia, não exista um brasileiro na Finlândia. Mas existe um finlandês morando aqui no Brasil. Nós estamos orando por todas as pessoas que residem no Brasil. Então, esse finlandês que está aqui no Brasil está recebendo a oração, e como ele é um representante do país dele, Finlândia também está sendo alcançada pelas nossas meditações, as nossas orações. Então é muito importante que você faça esse processo de oração com a gente. Por quê? Porque a gente não está orando só especificamente pelo Brasil, a gente está orando pelo mundo todo. Pede-me, eu te darei as nações por herança. E nós estamos pedindo ao Eterno as nações por herança através das meditações. Então, é fato que não era 100% das pessoas que estavam em Gerar que eram justas. Mas o fato do rei ter agido com justiça, toda a nação seria poupada por causa disso. E aí a gente vai entender que nesse quesito aqui, a gente vai entender um contexto muito interessante, que é o midá kened midá, que é a medida por medida. Sabe quando a gente vê lá na Bíblia, olho por olho, dente por dente? Quando você não entende o princípio ético das mitzvot, dos mandamentos, você vai pensar o seguinte: olha só, se a Radassa arrancou meu olho, eu vou arrancar o olho dela também. Na verdade, não é isso, não. É medida por medida. Vamos imaginar num nível mais simples, tá? Vamos imaginar que eu feri o seu olho sem querer mesmo, sem querer. Eu feri o seu olho, ou por querer, tanto faz. Eu feri o seu olho e isso impediu que você ficasse, por exemplo, um mês sem poder trabalhar. Então, o que é medida por medida, tá? Medida por medida é o seguinte: vamos pensar, para ficar fácil para a gente, que foi sem querer, tá? Vamos pensar só no sem querer. Eu feri o teu olho. Medida por medida não é você ferir o meu olho sem querer, porque aí você vai ser por querer. Aí vai ser vingança, e a vingança pertence ao sagrado. Medida por medida, já que eu feri o teu olho olho por olho, o que significa? É o seguinte: primeiro, eu tenho que pagar todo o tratamento oftalmológico. Começa por aí. Eu feri teu olho, eu tenho que fazer aqui uma restituição. E é o que Avimelech fez, que a gente vai ver lá na sequência do texto, ele dando bens, gado, ovelhas e tudo mais para restituir a afronta, né, que ele acabou cometendo contra Abraham e Sará. Porque acabou cometendo, porque ele não foi um ato isolado, isso fazia parte da cultura e das leis do país, pegar uma mulher quando ele achava que ela era bonita. No caso de Abraham, ele falou assim: olha, ela é minha irmã, e de fato era minha irmã. Então, aí o Eterno agiu, né, com misericórdia com Avimélia. Então, voltando, olho por olho, eu tenho que pagar todo o seu tratamento oftalmológico. Quanto que você, já que você ficou sem trabalhar, você não vai poder sustentar sua família durante aquele mês.
Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que sustentar a sua família da mesma forma que você sustenta. Entende? Se a tua família come todo santo dia caviar não. Caviar não é acarajé. Se a tua família come todo santo dia filé mignon, e se eu só como aqui em casa o ovinho Masterchef, não importa, eu tenho que me virar nos 30 e suprir a sua família com filé mignon. Sabe? Se a sua família só come arroz do tipo A, eu na minha casa só como do tipo Z, sabe? Óbvio que o Z é bem inferior, porque eu não tenho dinheiro para comprar o do tipo A, não importa. Eu tenho que manter a sua família com arroz do tipo A. Isso é uma coisa muito interessante, porque a gente aprende o que é Hesed, sabe? Hesed, quando a gente vai fazer Hesed para alguém, a gente dá na medida daquela pessoa. Tzedakah é diferente. Então, vou explicar o que é Hesed. O que acontece? Supondo que um arquimilionário acabou ficando pobre e eu só como arroz Z, eu tenho que dar para ele o arroz A que ele come. Isso é fazer Hesed. Ah, agora ele está pobre, vai comer o que eu como. Não, é suprir de acordo com a necessidade do outro, tá? Então, o Avimelech, ele pega e ele faz, na sequência do texto, ele faz essa restituição. Aí a gente vai para o versículo final, né? O versículo 18, que aí a gente vai falar agora, muito especificamente, sobre a questão do Midá Keneged Midá. A gente vai ver aqui que Avimelech lá em cima, né, nos textos acima, fala assim, ó, o Senhor vai destruir toda uma nação justa. Por que ele faz esse comentário? Destruir não seria matar todo mundo, tá? Destruir era por quê? Porque não eram só as mulheres, tá? As ovelhas, né? Os animais femininos também não estavam mais gerando. Olha só, gerar, né? O nome gerar, e as mulheres e as fêmeas, de uma maneira em geral, tá? Todas as fêmeas, tá? Sejam humanas, sejam de animais, as fêmeas não estavam mais gerando. E aí, aí Avimelech vai destruir a gente? Aí o que o Eterno... Por que isso? Porque, olha só, no versículo 18, que é o que eu li no início, porque tinha fechado o Eterno toda a matriz, todo o útero, né? Da casa de Avimelech por causa de Sara, mulher de Avraham. E aí aqui... O que acontece? Os nossos sábios falam uma coisa. O Eterno fechou a madre como fala, gente? O Eterno fechou a madre das mulheres olha, grava essa frase. Agora que eu vou começar o shiur, fizeram a introdução. O Eterno fechou a madre das fêmeas de gerar. Se eu falar mulheres é porque está no automático, mas são as fêmeas, tá? Os animais, as fêmeas dos animais também não estavam gerando. Então, o Eterno fechou a madre das fêmeas porque Sara era fértil. Vou repetir. O Eterno fechou a madre das fêmeas porque Sara era fértil. Medida por medida. Eu comecei esse shiur perguntando em que realidade você vive, em que mundo você vive, mundo e realidade, realidade e mundo, você vive. Porque se a gente for fazer uma leitura honesta do texto, e você que já me acompanha vai entender, se é a primeira vez, não se escandalize, que você vai entender na sequência. Se a gente for pegar o que os nossos sábios dizem que Sara era fértil, a gente tem eu penso duas coisas. Alguém está mentindo. Começa por aí. Alguém está mentindo. Ou os nossos sábios estão forçando a barra, sabe assim, forçando a barra. A minha pergunta para você, para endosar o que eu estou falando, Sara tinha filhos? Não. Sara era... Responde para mim, o que Sara era? Estéril. Beleza. Olha só. Então eu vou dizer o seguinte. Os nossos sábios estão forçando a barra. Porque Sara era estéril. Sara não tinha filhos. Ou eu vou dizer que o Eterno está mentindo. Hasbe Shalom. Porque Sara... O que a gente está vendo? Você está vendo filhos em Sara aqui? Diz para mim. Quantos filhos? Responde nos comentários. Quantos filhos Sara tinha? Então, alguém está mentindo, gente. E claro que eu não sou a dona da verdade. Só que olha só que coisa muito interessante. Quando eu perguntei em qual realidade você vive,
Existe um texto lá em Amós 3:3 que diz assim: andarão dois juntos, se não houver entre eles um acordo. A sua realidade, o que você está vendo é 100% mentira. A sua realidade é 100% uma grandiosíssima mentira. Radassa, não estou entendendo, você está me xingando? Tô. O que eu estou dizendo para você? A sua realidade é uma mentira. Eu vou falar diferente. O que você está vendo? Quando eu olho para Sara, aí você vai entender agora, você que é a primeira vez que está aqui e ainda não me conhece. Quando eu olho para Sara, quando eu, Radassa, olho para Sara, o que eu vejo? Eu vejo uma mulher estéril. É isso que eu estou vendo. Eu te perguntei de propósito, não vai apagar os comentários não, hein, que eu estou de olho. Olha só, o que eu estou vendo aqui? O que você está vendo? A gente está vendo uma mulher estéril. Ela tinha filhos? Não. Ou seja, essa era a realidade de Sara. Isso era o que estava no mundo material de Sara. Esterilidade, não tinha filhos, infértil. Só que, para o eterno, Sara, porque aqui eu falei de propósito, Sara não era infértil. Quem era infértil era Sarai. Sarai era infértil. A partir do momento que o sagrado sopra a letra rei sobre ela, ela passa a ter vida, ela passa a gerar vida. Radassa, você acabou de dizer que ela não tem filhos, como é que ela gerou vida? Em todos os momentos, e principalmente esse aqui. A partir do momento que o Eterno muda o nome dela e muda o nome de Abrão para Abraão, né? Avram para Avraham e Sarai para Sara, eles passaram a se tornar no mundo material, porque no plano físico já tinha acontecido, no mundo material era só uma questão de tempo para que a materialização desse filho acontecesse. E a gente vai ver isso logo depois. E aí eu tenho dois textos que eu quero compartilhar com vocês, lá em Êxodo 6:26. Diz assim, Shemote 6:26. O Eterno está dizendo, eles são Arão e Moshe, tá? A quem disse, desculpa, eles são Aharon e Moshe, a quem disse o Eterno, tirai os filhos de Israel da terra de Mitzraim, do Egito, com seus exércitos. Então, quando a gente lê esse texto aqui, eu confesso que gera uma certa confusão, eu confesso, tá? Qual é a confusão? Porque está dizendo aqui assim, ó, com os seus exércitos. Então, eu posso pensar que é os exércitos dos egípcios. Então, assim, eu posso pensar que é para tirar o povo de Israel com os exércitos dos egípcios. Isso aqui é uma interpretação de textos. Eu posso pensar dessa forma porque acaba me dando base pensando o seguinte, olha, eu não tenho muito acesso a conhecimento, eu tô lendo aqui não tenho Bíblia com comentário, não tenho nada disso. Então, eu estou lendo aqui, ó, tirai os filhos de Israel do Egito com os seus exércitos. Então, os filhos de Israel e os exércitos dos egípcios. Só que, para não restar dúvidas e uma má interpretação, quando a gente vai para o capítulo 7, versículo 6... Não, versículo 4. Quando a gente vai para o Êxodo 7, Shemote 7:4, diz assim, e não vos escutará o faraó, e porei minha mão sobre o Egito, e tirarei os meus exércitos, o meu povo, os filhos de Israel, da terra do Egito, com grandes juízos. Então, o Eterno, vamos lá, qual era a realidade aqui? Realidade visual. Qual era a realidade? Ou antes de falar da realidade, quando você pensa em exército, o que te vem à mente? Quando você pensa em exército, a minha mente vai, claro, eu gosto já falei, né, gosto de séries, até, enfim, então eu gosto de séries,
Então, eu vejo séries com o exército. Você tiver pessoas bem armadas, na nossa realidade, com granadas, com fuzis, né? Principalmente pensando em situações de guerra, né? Então, quando, por exemplo, quando tem uma intervenção em algum país, vamos passar no Rio de Janeiro, quando tem uma intervenção no Rio, o exército vai para as ruas, né? As forças armadas vão para as ruas. Então, quando eu penso em exército, eu penso em pessoas, termos físicos, eu vou chamar de, como eu posso dizer, gente? Pessoas com os musculosos, sabe? Assim, os homens são musculosos, com porte físico, né? Um porte físico bom, né? Pessoas bem armadas, pessoas treinadas, principalmente pessoas muito bem treinadas. Quando eu penso em exército, é isso que me vem à mente. Eu não sei o que te vem à mente. Quando a gente olha para a realidade de Israel, eles eram esse grande exército, eles eram um exército, eles eram escravos. A estima deles talvez estivesse lá embaixo. Já aqui, já está quase 400 anos de escravidão, ou dependendo da outra vertente, 210. Eles já viam numa cultura de mentalidade pequena. O povo de Israel nunca teve uma mentalidade pequena, mas entende o que eu quero dizer? Ah, não, meu pai era assim, minha mãe era assim, meu avô assim, meu bisavô assim, meu tataravô era assim. Óbvio que eles mantinham uma esperança. Mas o Eterno olha para o povo de Israel e vê o exército. O Eterno olha, eu olho para o povo de Israel e vejo escravo. Talvez o povo de Israel olhasse para eles e se viam como escravo. Mas quando o Eterno olhava um grande exército. Quando Sarai olhava para ela via o quê? Ela via esterilidade. Enquanto Sarai, quando o Eterno olhava para ela, já enxergava a Sara, já enxergava uma mãe de multidões. Então, quando Sarai olhava para ela, olhava como o quê? Uma pessoa que não pode ter filhos. Quando o Eterno olhava para Sarai, já enxergava uma mãe de multidões. Então, quando eu te pergunto quando eu perguntei em qual realidade você vive e disse que a sua realidade está errada, porque talvez alguém que está ouvindo, né? Inclusive eu, olho para a minha realidade de forma equivocada. Eu não posso olhar para a minha realidade com meus olhos naturais. Eu preciso olhar para a minha realidade com os olhos que o sagrado está olhando. Andarão dois juntos se não estiverem entre eles acordo? Ou seja, precisa haver um acordo entre eu e o sagrado. Precisa haver um acordo entre o que eu estou vendo e o que o sagrado está vendo. Ou seja, eu preciso ver o que ele está vendo e principalmente, eu preciso ver conforme, com a mesma forma, com o mesmo molde, com o mesmo formato que o Eterno vê. Então, em qual realidade que você está vivendo? Se você está no mundo material, mas a gente está no mundo material. Isso é muito utopia. A gente não vai discutir isso. O que eu quero dizer para você é o seguinte: se você está no mundo material, você precisa ir para o mundo espiritual. E quando a gente fala dos 3 outros mundos, ou 4, né? Yetzirah, Beriah, Atzilut e Adam Kadmon, não está falando que a gente tem que morrer e ir para uma outra dimensão. Está falando de nível de consciência. Então, meus queridos, era isso que eu queria compartilhar com vocês. Nós vamos para a nossa meditação agora e eu queria dizer para você o seguinte: olha, se você considere, tá? Se você quiser, tá aqui, ó, considere se tornar um talmide do sagrado dentro da AIM, tá? Se você quiser um acompanhamento mais de perto, se você é um líder, se você é um pastor, uma pastora, uma missionária, um evangelista, se você tem um grupo, tá? Se você tem um grupo de 2 pessoas, ok? Se você tem um grupo com mais de 2 pessoas, né? Porque aí seria uma dupla. Se você tem um grupo de mais de 2 pessoas e se vocês estão começando ou querem fazer techuvá, quer entender como é esse processo, se você acessar aqui, ó, o nosso site, aqui, ó, tem a página de contato, tem aqui o nosso WhatsApp, você pode mandar um WhatsApp que a gente vai te atender, vai te dar orientações, vai te dar instruções e vamos te ajudar nesse processo de transição, tá? Que precisa ser feito com muito cuidado, com muito carinho. A gente tem todo o material para te ajudar, inclusive, deixa eu voltar aqui,
Só para te dizer, na imersão IESOD, você que faz, no final você recebe um material completo para que você possa trabalhar com discipulado na sua igreja ou na sua instituição, enfim, tá? Tem um material completo e será um prazer te acompanhar em todo esse processo, tá ok? Se você gostou também, considere a fazer, aqui eu sempre confundo, né? A fazer um Pix, tá? A fazer um Pix, contribua com essa obra. Avimeller, tá? Medida por medida. Avimeller, o que ele fez? Quando ele viu que ele tinha transgredido, ele foi fazer uma restituição dando bens a Sara. Então, se você pecou contra alguém, não envie uma tzedakah, de verdade, não envie tzedakah para que você possa, como se fala? Reparar. Não. Repare com a pessoa. Vá lá na pessoa e faça a reparação com ela. Tá ok? Então é isso. Então vamos lá para... deixa eu ver aqui. A nossa meditação do dia. Nossa meditação do dia. Perfeito. Olha só. Bom, você já sabe, né, as mulheres, se você está em estado de nidá, você já sabe, né, se está menstruada, você não pode fechar os olhos para visualizar. Eu queria dizer para vocês também que todo dia a gente tem, da mesma forma que a gente estuda o capítulo, a gente tem também, estuda aqui, né, mas todo dia também a gente tem aqui, ó, Toledot Yehoshua, a meditação que nós fizemos ontem, e também, se ainda não entrou, vai entrar aqui Bereshit 20, tá? Vai entrar ainda Bereshit 20, mas todo dia a gente tem um capítulo da Bíblia para você estudar. Quando você acessa o nosso blog, aembrasil.blog, tá? Você vai ter aqui já a meditação desse dia. Hoje está no 5º dia. Supondo que é a primeira vez que você está fazendo, você não só pode, como deve, fazer essa do 5º dia, mas nós te aconselhamos a vir aqui, ó, Adam Beit Midrash, tá? Te aconselhamos a vir aqui, Adam Beit Midrash. Quando você abrir, você vai ter aqui, ó, cursos grátis, tá bom? Aí você vai clicar aqui, ó, em cursos grátis. É importante dar esse passo a passo. Dentro de cursos grátis, a gente vai ter aqui esses cursos e vai entrar mais aqui, tá? Fundamentos da Torá é o Taná, que é ter os escritos dos primeiros discípulos. Esse daqui é específico para líderes, tá? É como se fosse uma pequena introdução da imersão Yesod, tá? Mas esse aqui é muito importante que todos os líderes façam, porque aqui a gente está transformando mentores para o reino. E tem aqui, que é o importante para agora, que é o Devekut. Aqui no Devekut, a gente está fazendo as meditações em Toledot e Yehoshua, tá? Nos escritos de Yehoshua, aqui em Mateus, no português. Aí você vai clicar aqui e pronto. Vai ter aqui todas as meditações. Aqui, ó, 1, 2, claro que tá de baixo para cima, tá ok? E aí a gente vai fazer essa daqui hoje. E aí a gente vai clicar aqui. Você vai... As letras que a gente vai meditar hoje essa primeira aqui é a Num, tá? Num. Essa daqui é a Vav. Essa daqui é a Gimel. E essa daqui é a letra Rei. Então, repete comigo. Num, Vav, Gimel, Rei, tá? Então, embaixo a gente vai ter um estudo, esse nome aqui, tá? Ele tem esse significado, a luz que brilha nas trevas. Então, você vai estudar isso daqui, eu não vou estudar com você agora, não tem como, tá ok? E qual é a aplicação? Que é o que a gente, como se fala? Esse nome, né? Esse Shem, ele atua como um farol interior. Ele ilumina as áreas da alma que ainda estão envoltas em medo, dúvida ou culpa, transformando-as em consciência e compaixão. Meditá-lo é permitir que a luz do Uno penetre suavemente nas zonas sombrias do ser, restaurando a visão espiritual, tá? Exatamente isso que a gente estudou hoje. A nossa visão espiritual
precisa ser restaurada, ou seja, a gente precisa ver como o Eterno vê. Então, o uso prático, tá? Dissolver padrões mentais e emocionais escuros, trazer clareza de propósito e renovação espiritual e despertar o dom da cura e da palavra iluminadora. Então, aqui, vocês também têm o melhor horário para fazer essa meditação, tá? E o que acontece? A gente vai meditar agora pela gente e depois nós vamos meditar pelo Brasil, fazer pelo Brasil. Primeiro a gente recebe para depois a gente dar. Então, você vai colocar seus pés paralelos no chão, tá? Sentar na posição coloca a tua mão voltada para cima na posição de receber. Quando você inspirar profundamente 3 vezes, inspira, fala com você na mente. Num, Vável, Gimel, Ré, tá? Segura o ar 2, 3 segundos e exala pela boca, né? Tudo aquilo que tá te fazendo mal, toda ansiedade, todo estresse. E vamos fazer isso 3 vezes e eu vou te guiando a partir de agora. Você não pode meditar em locais tidos como impuro, ou seja, não vai fazer isso no banheiro, tá ok? Então, sempre que você for fazer, procure sempre estar num local onde você tenha silêncio e tranquilidade. Quando você terminar a meditação, você vai respirar profundamente 3 vezes, vai verbalizar aqui no site, tá? Deixa eu mostrar aqui para vocês também. Aqui embaixo tem um link onde você pode entrar na nossa comunidade. Deixa eu mostrar aqui. Aqui, ó, tem aqui a aplicação, tá? O encerramento, tá aqui, ó. Respire profundamente 3 vezes, verbalize em voz alta o que sentiu, viu ou ouviu e grave um áudio e, se desejar, compartilha com a gente lá no nosso grupo, tá? Então é isso. Vamos nós aqui. De novo, Num, Vável, Vave, Gimel e Ré. Eu inventei o Vav com Gimel, eu ia falar Vavil. Não, Num, Vav, Gimel, Ré. Num, Vav, Gimel, Ré, ok? Vamos lá. Respire profundamente 3 vezes. Agora você vai se ver como uma coluna de luz. Você vai se colocar dentro de uma Davi de cor dourado, maior do que a habitação que você está. Você vai ficar no hexágono central do Davi. À sua frente tem outro Davi de igual tamanho e cor. Você vai convocar as letras brancas, vai convocar a letra Num. Se você não conhece a letra Num, você pode abrir os olhos e fechar, depois de visualizar a letra. Você vai iluminar a letra. Iluminar significa acender a letra como se ela tivesse em cima dela um pavio, né, de uma vela. Você vai convocar a letra Vav, vai colocar sempre no hexágono central do Davi. Você vai convocar a letra Vav, você vai iluminar a letra Vav. Você vai convocar a letra Gimel, vai iluminar a letra Gimel e vai convocar a letra Rei e vai iluminar a letra Rei. Agora a gente tem Num, Vav, Gimel, Rei iluminadas. Essas 4 chamas se transformam numa única chama que vai sair pelo pico superior do Davi que ela está e vai ser atraída até o pico superior do Davi que nós estamos. Então, essa chama, ela vem para a nossa Neshama, simbolizada pela nossa mente, vai para o Urua. Na Neshama, ela ativa a Neshama, vai para o Urua, simbolizada pelo coração, ilumina o Urua, e vai para o Nefesh, simbolizado pelo fígado, e purifica o Nefesh. Volta para Urua, iluminando Urua, vai para Neshama e ativa a Neshama. Volta para Urua, iluminando Urua, vai para Neshama, ativa Neshama, e no fluxo mais rápido ela vai fazer Urua, Neshama, Urua, Neshama, Urua, Neshama, Urua, Neshama. A gente expulsa essa chama, que ao sair
se transforma numa grande nuvem de luz, plena da consciência do divino, para dissolver todos os padrões mentais e emocionais escuros que há sobre nós, para trazer clareza de propósito e renovação espiritual, e também despertar o dom da cura e da palavra iluminadora. Então, essa nuvem que está plena dessa consciência, ela se descompõe e começa a cair flocos de luz sobre nós. E em cada floco de luz que cai, ela está plena da consciência do divino. E agora que a gente está plena da consciência do divino, estamos plenos da consciência do divino, a gente vai dar as mãos e vai colocar o Brasil no meio. O Brasil vai ser como uma bola do tamanho de uma bola de futebol. E vão estar as pessoas da nacionalidade brasileira, onde quer que elas estejam, e todos os moradores do Brasil. Então, todos os estrangeiros também vão estar recebendo dessa consciência do divino, porque agora a gente vai convocar a Metatron, Sandalphon e Machia para supervisionar essa meditação, enquanto a gente projeta sobre o Brasil esse jato de luz violeta. E todos os brasileiros e todos os habitantes do Brasil, eles estão envoltos nessa energia, como se fosse uma segunda pele, funcionando quase que como uma redoma, sabe? Uma segunda pele pensando na proteção mesmo. E da mesma forma que a gente está pleno dessa consciência, cada brasileiro e cada habitante do Brasil recebem essa energia também. E aí, Metatron, Sandalphon e Machia pode ter livre conversação conosco. E com eles também. Quando você terminar, basta respirar profundamente 3 vezes e gravar um áudio com o que você sentiu e viu e compartilhar com a gente lá no nosso grupo. Shalom, shalom, Lehi Traot. E até amanhã.